Então diz assim o Senhor, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 19. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar? Um pouco e vocês não me verão, um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora, vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar esta alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Versículo 30. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus exaltado e Rei glorificado. Deus de toda a terra, Senhor do universo, Deus que criou todas as coisas, Pai. Chegou a hora, Altíssimo, de nós, Senhor, mais uma vez celebrarmos a Ti, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Ouvindo a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, edifica-nos com a Tua palavra, Senhor. Nos enche, Senhor, da glória com o poder da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, acrescenta a nós agora, Senhor, o alicerce da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, usa-me agora, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Somente pela Tua misericórdia, Altíssimo Deus, Pai. Fala aos meus ouvidos, ao meu coração, à minha mente, Senhor. Ó Deus, que eu possa, Senhor, falar e profetizar em Teu nome, Senhor. Inspirado, Senhor, pelo Teu Espírito maravilhoso, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que transforma as nossas vidas, que nos ensina, ó Deus, e que nos faz lembrar tudo aquilo que nós devemos saber, meu Senhor. Então glorifica o Teu nome agora, Senhor, e exalta o Teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, diga graças a Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, recentemente eu escrevi uma palavra pastoral e Deus falou muito comigo a respeito de um versículo aqui que nós lemos. É lógico que essa passagem bíblica aqui traz inúmeras revelações de Deus muito importantes para a nossa vida. Afinal, foram palavras que foram ditas pelo nosso Salvador. Foram palavras que foram ditas por Jesus para que nós pudéssemos aprender um pouco mais das coisas que são dele. E no último versículo que nós lemos, irmãos, Jesus falou assim:
falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quando Jesus ele falou esse versículo, quando ele citou essas palavras, na verdade Jesus estava dizendo que nós, nesse mundo, passaríamos por algumas dificuldades. Que nós nesse mundo passaríamos por situações difíceis, né? E ele disse assim que nós devíamos ter bom ânimo, simplesmente porque ele venceu o mundo. E Deus falando comigo, né, quando eu estava ali meditando para escrever a palavra pastoral, né, o Senhor ele falava claramente, se Jesus ele alertou e falou que nós teríamos aflições, dificuldades, então nós devemos aprender a lidar com essas dificuldades. Se Jesus falou que isso aconteceria, então nós temos que aprender a lidar com essas circunstâncias para que a nossa vida ela seja uma vida constante, né, espiritualmente falando, na presença de Deus. As aflições deste mundo jamais podem abalar as nossas estruturas espirituais, né? E é interessante porque o presbítero Cristiano e a diaconisa Dorenice, eles falaram a respeito disso nas suas ministrações aqui, dos momentos de dificuldades e de lutas nas suas vidas e da forma como Deus agiu, da forma como Deus se manifestou para que essas lutas pudessem ser superadas. E você não pode ignorar essas coisas, porque embora nós queiramos sempre as vitórias, as vitórias, as vitórias, embora nós sempre queiramos as bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus e as bênçãos de Deus, nós devemos entender que para que haja a vitória tem que haver uma luta, tem que haver uma competição. Não existe uma vitória sem uma luta ou sem uma competição para que nós possamos o quê? Alcançar as coisas que são de Deus, as providências que são de Deus e as bênçãos que são de Deus. Se nós olharmos para as nossas vidas, se nós olharmos hoje, para você que está aqui hoje, eu tenho certeza assim que se eu perguntar para você assim, meu irmão, minha irmã, você precisa de uma bênção hoje de Deus? Você precisa de uma providência de Deus hoje? Você precisa de algo de Deus hoje? Eu tenho plena convicção de que todos aqui dirão assim, eu preciso, pastor. Eu preciso de uma providência de Deus, eu preciso de uma ação de Deus, eu preciso do poder de Deus, eu preciso do manifestar de Deus na minha vida, né? Para você ver como, né, as palavras de Jesus Cristo, elas representam uma verdade plena em nós. Elas são verdadeiras e nós, muitas vezes, irmãos, né, não nos lembramos disso e deixamos de lado aquilo que pode trazer ali a vitória e a bênção para as nossas vidas. Nós vivemos nesse mundo, irmãos, né, uma vida de superação. Você deve ter uma vida nesse mundo, uma vida de superação. Quantas lutas e quantas dificuldades, né, nós ainda, né, teremos que lidar nas nossas vidas, mas acredite que Deus conhece todas elas. Deus conhece a tua luta, Deus conhece as tuas forças, Deus conhece aquilo que, né, você deveria, qual deveria ser a tua resposta em relação às lutas, para que Ele possa trazer ali, né, a recompensa, para que Ele possa trazer ali, né, o refrigério necessário para que você alcance as coisas que você deve alcançar. Né? Nós nesse mundo, irmãos, não vivemos uma vida onde nós simplesmente andamos com Deus com alegria, né? Andamos com Deus, né, sem problemas. Nós andamos com Deus neste mundo em qualquer que seja a circunstância das nossas vidas. Você tem que aprender isso, irmãos, para que a sua fé ela seja uma fé transbordante,
para que a sua fé seja uma fé impactante, irmãos, para que a glória de Deus seja sempre vista em você e nas pessoas que estão ao seu redor. Alguém podia falar por Cris ali, baixar um pouquinho o volume? Nós, em aprendendo a lidar com as circunstâncias desse mundo, com certeza teremos paz, irmãos. Nós teremos paz, nós teremos alegria, independentemente dos momentos que nós vivemos na presença de Deus. E nós, irmãos amados, Jesus, quando ele falou esse último versículo que nós lemos, na verdade, Jesus, na parte de cima dos versículos que nós também lemos, ele disse diversas coisas que seriam o quê? Aquilo que nós estaríamos vivenciando neste mundo. E o nosso Deus, irmãos, é aquele que faz trocas nas nossas vidas. O nosso Deus, ele sempre disse que ele mudaria as circunstâncias das nossas vidas. E essa mudança de circunstâncias, irmãos, é muito constante. Aquilo que Deus faz nas nossas vidas é muito constante, né? Assim como ele falou aqui para os discípulos dele, olha só o que ele falou. Jesus estava falando, irmãos, que ele iria, deixar ali os seus discípulos. Ele iria para o Pai. E os discípulos ficaram tristes com isso, e ele disse assim: vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar, um pouco e vocês não me verão, e outra vez, um pouco e me verão de novo? Então Jesus já estava dizendo de um contexto espiritual que aconteceria e de um novo contexto que aconteceria lá na frente. Vocês não me veriam mais e se entristeceriam, e vocês me verão daqui a pouco e vocês se alegrarão. Enquanto vocês se entristecem pela falta da minha presença, o mundo se alegra. Mas vai vir um tempo que vocês me verão de novo e vocês se alegrarão. Isso é esperança, irmãos, isso é fé, isso é acreditar, que Deus está trabalhando em nosso favor, que Deus está trabalhando em favor das nossas vidas, independentemente daquilo que nós vemos hoje. Aquilo que nós vemos hoje pode ser um grande propósito de Deus nas nossas vidas. Aquilo que acontece contigo hoje pode ser um grande propósito de Deus na sua vida, para que você aprenda, para que você tenha experiências com Ele, para que a sua fé aumente e para que você se torne verdadeiramente dependente de Deus e entenda que sem Ele nós nada podemos fazer, e sem Ele nós nada podemos fazer mesmo. Você percebeu quantas coisas acontecem nas nossas vidas e que começam de forma muito difícil e depois se transformam numa grande alegria pela superação que aconteceu em nós. Faça uma reflexão da sua vida e veja tudo aquilo, todo o sofrimento que você já teve na sua vida, e veja também os caminhos que Deus usou para que aquele sofrimento cessasse e que viesse a alegria e que viesse a paz, porque o nosso Deus é aquele que transforma a nossa tristeza em alegria. E eu não estou falando, irmãos, de forma teórica, eu estou falando daquilo que você vive, eu estou falando da história da tua vida, eu estou falando da história da tua vida, que você já vivenciou isso e que você vai vivenciar isso eternamente. Momentos de luta e dificuldade e momentos de alegria e de paz na presença de Deus, pela superação e pela presença do Senhor. E nós, irmãos amados, reagimos de forma diferente, hoje. Eu reajo de forma diferente hoje do que eu agia no passado em relação às minhas lutas, simplesmente porque eu sei que Deus está comigo, simplesmente porque eu sei que Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia,
Então nós reagimos diferente e nós temos força, irmãos. Nós temos força para avançar. Então as nossas reações, elas não são reações, depressivas, elas não são reações de desistência, mas as nossas reações são reações de pessoas que se fortalecem no meio da sua angústia e da sua tristeza, para que nós possamos superá-las e alcançar a vitória de Deus. Foi assim no deserto, o povo de Israel. Quanta luta e quanta dificuldade o povo de Israel teve no deserto, e quanta superação e quanta vitória, Deus deu ao povo de Israel no deserto. Depois do deserto, quando Moisés morreu e Josué foi levantado para conquistar a nação de Israel, como você conhece hoje, como você vê hoje, quantas lutas Josué teve que passar, quantas lutas Josué teve que praticar, quantas nações ele teve que vencer, quanto tempo Josué teve que ter os seus joelhos ali no chão, para buscar ali orientação e buscar o poder de Deus para a sua vida, Certa vez, Josué, eu creio que já cansado de toda aquela situação, de todo aquele povo terrível, rebelde, ele disse assim: olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós devemos, profetizar tremendamente isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não importa aquilo que está ao seu redor, não, viu, irmãos? Não importa aquilo que acham de você, não. Não importa a crítica que exista para a sua fé, Importa que as tuas palavras sejam palavras de fé e perseverança na presença de Deus, dizendo: olha, eu vou servir ao Senhor, eu vou obedecer a Deus, para alcançar a vitória que Jesus tanto prometeu. Jesus, certa vez, ele falou assim, o profeta Isaías, então deixa eu falar a respeito de Jesus primeiro. Jesus falou assim, em João 14:1, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Nós vemos aqui uma palavra de conforto espiritual, Jesus dando também aos seus discípulos, aos seus apóstolos aí, dizendo: olha, Ele está preparando um lugar. E olha, irmãos, se a gente olha assim, parece que o céu, parece que a salvação é algo extremamente distante e longe da igreja e longe das nossas vidas, mas a salvação faz parte das nossas vidas já nos dias de hoje, porque Jesus está ali separando um lugar, e não é um lugar genérico, é um lugar para mim, é um lugar para o Valdineres, é um lugar para o Hugo, é um lugar para o Paulinho, é um lugar para a Neide, é um lugar específico, é um lugar ali aonde, irmãos amados, o Senhor escolheu para que nós estejamos, para que vivamos ao lado dele de forma perpetuamente. E essa é uma palavra que deveria gerar grande alegria para as nossas vidas, e ele fala: não fiquem angustiados neste mundo, não fiquem angustiados neste mundo, porque algo está sendo preparado, porque algo está sendo feito, porque algo está sendo ali trabalhado para que haja ali o cumprimento do grande desígnio de Deus para as nossas vidas. Cumprimento dos grandes desígnios de Deus para as nossas vidas. Sabe, irmãos, eu olho para Jesus, eu estava lendo essa passagem bíblica e meu coração transbordou de tanta alegria, o texto de João 16, que nós lemos aqui, mas muita alegria porque
eu compreendi aquilo que Jesus estava falando, e eu compreendi, sabe, o propósito das nossas vidas nesse mundo mais uma vez, né? Mais uma vez eu compreendi, sabe, que as coisas desse mundo, elas são tremendamente temporárias, que as coisas desse mundo, elas são infimamente inferiores a algo que é gerado, né, em momentos de eternidade, né, que não haverá fim. Ou seja, aquilo que nós passamos nesse mundo, construindo a nossa vida espiritual, para que nós nos tornemos dignos de Deus, né, ela é infimamente pequena em relação àquilo que nós vamos viver ao lado de Deus, irmãos amados, infimamente pequeno em relação àquilo que Deus preparou para as nossas vidas e que nós vamos com certeza viver ao lado dele. E você nunca se esqueça, irmãos, você nunca se esqueça e nunca se esqueça, né, que um dia Adão, né, tendo tudo na sua vida, a presença de Deus, ele não resistiu e pecou, e por causa, né, da não resistência de Adão, por causa, né, dele ter ali, né, desistido, né, de obedecer a Deus, né, nós temos que provar a nossa fé neste mundo, vivendo em aflições, mas mostrando que nós somos fiéis. Adão não foi fiel tendo tudo de Deus. Nós temos que provar a nossa fidelidade passando aflições, para que nós sejamos dignos de Deus, para que Deus, aí sim, né, todos aqueles que estarão na presença de Deus serão os fiéis, serão aqueles que obedeceram. Todos que serão salvos serão aqueles que obedeceram. E ali, então Deus pode fazer. Ali, então Deus pode, né, dizer assim: então já não haverá chance da corrupção. Então já não haverá chance do pecado, porque esses venceram o pecado, porque esses venceram a corrupção, porque esses, né, amaram a Deus sobre todas as coisas. Tudo aquilo que Adão não fez, nós temos que fazer nas aflições, porque um dia Deus vai tirar tudo isso, toda a possibilidade, né, de haver aflições na nossa vida. Deus vai tirar toda a possibilidade de haver pecado das nossas vidas. Deus vai tirar toda a possibilidade da corrupção moral das nossas vidas, né? Por quê? Porque nós vencemos tudo isso e provamos, né? E provamos que nós não precisamos mais ser provados de novo. E olha, irmãos, as palavras de Jesus, elas não são ladainha. As palavras de Jesus são verdade. As palavras de Jesus, elas expressam aquilo que está no coração de Deus. Então nós temos que viver essa palavra. Temos que viver essa palavra, porque são palavras de vida eterna. São palavras de vida eterna. E ali, Jesus, ele continua falando. Ele fala, né? Depois que ele falou: olha, eu vou voltar para vocês e a alegria de vocês, e você ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Então, em verdade, lhes digo: se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E aqui, irmãos, Deus está dando o caminho para a vitória. Deus está dando o caminho para vencer as lutas. Quando Ele falou: olha, a minha presença gerará alegria na vida de vocês. E Ele está dizendo aqui: olha, até agora vocês não pediram nada em meu nome, façam agora. Façam agora, para que a alegria de vocês seja completa. Peçam a Deus em meu nome, para que a alegria de vocês seja completa. E talvez, irmãos, sabe, talvez as pessoas, no meio das suas aflições e das suas angústias,
talvez estejam se esquecendo de que nós temos livre acesso a Deus. E na sua angústia, na sua tristeza, ou na sua fraqueza, as pessoas se esquecem que nós podemos adentrar na presença de Deus. Que nós podemos adentrar na presença de Deus. Essa semana eu escrevi a palavra pastoral que falava a respeito, de nós visitarmos aonde Deus está, que é o lugar santíssimo. Para mim é muito evidente, porque você sabe, você viu ali a mensagem pastoral, no templo, no templo e no tabernáculo de Deus existiam 2 lugares onde somente os sacerdotes podiam entrar. Somente os sacerdotes podiam entrar, que era o lugar santo e o santo dos santos. Lugar santíssimo. E o lugar santíssimo somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Para transportar a arca da aliança, irmãos, porque o povo de Israel andava pelo deserto e erguia o tabernáculo, ficava erguido durante um tempo, depois eles andavam. Para transportar a arca da aliança existia um ritual tremendo, porque ninguém podia aviar a arca, somente o sumo sacerdote. Então a arca era coberta, ela existia pelo próprio véu que estava ali, a arca era jogada, o véu era jogado sobre a arca para poder transportar a arca, que simbolizava a presença de Deus. Só que para chegar até o lugar santo dos santos, o sacerdote precisava passar pelo lugar santo. Ele não conseguia entrar no lugar santíssimo sem passar pelo lugar santo. E nós devemos compreender, irmãos, que nós não vamos nos achegar a Deus. Nós não conseguiremos nos achegar a Deus aonde Deus está, sem ter um espírito de adoração, um espírito de louvor, sem nos submetermos a Ele, sem passarmos, por onde Deus deseja que nós passemos, que é ter o quê? Um coração voltado para Ele, um coração adorador. Por isso que eu falo, todas as vezes que você orar a Deus, todas as vezes que você orar a Deus, você começa a tua oração com adoração. Com adoração, porque é o caminho, é o lugar santo, é onde você ministra a Deus, é onde os sacerdotes ministravam a Deus. Os sacerdotes a serviço ministravam a Deus e não podiam entrar no lugar santíssimo somente o sumo sacerdote, mas agora nós podemos entrar. Porque Jesus permitiu que essa obra fosse feita, simbolizando aqui, irmãos, quando Jesus falou, peçam em meu nome, simbolizando aqui que o nome dele, que a obra dele, que o poder dele é manifesto em nós, e nós podemos sim adentrar na presença de Deus como filhos de Deus. Tipo assim, você fala assim, quando você ora assim, você fala assim, você vai abençoar alguém. Você está orando por alguém, você impõe as mãos e você fala assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te abençoo. Por exemplo, em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus receba a cura. Quando você está falando em nome de Jesus, que foi a invocação que Jesus disse aqui, na verdade, Ele está dizendo assim, para nós. E nós devemos entender assim, eu estou representando Jesus agora nesta bênção. Em nome de Jesus. Representando Jesus. Porque eu sou ministro de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus eu entro na presença de Deus, porque agora eu me transformei em filho, como Jesus é o Filho. E Ele nos permitiu adentrar a presença do Senhor. Agora, irmãos, eu vou dizer para você de novo, para você compreender e para você guardar bem no teu coração. Não adianta querer entrar na presença de Deus sem você
ter um sentimento de adoração. Quando o Senhor Jesus, quando Deus falou assim, né? Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Então existe uma circunstância, né, que permite, uma circunstância que não permite nós entrarmos a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. Então existe uma fórmula, né, que leva e uma forma que não leva. Você vai buscar e não vai achar. Podemos buscar, mas não vamos achar. Simplesmente porque estamos deixando de fazer como Deus deseja que nós façamos. Sabe, irmãos? Por isso que Jesus, ele ensinou assim, falou assim, olha, quando vocês forem orar a Deus, vocês não façam, né, como aquelas pessoas, né, que jejuam e parecem pálidas. Vocês não façam como aqueles homens que ficam declarando palavras nos primeiros bancos, né, do templo, né, nos primeiros lugares do templo e das sinagogas, né, demonstrando ali serem homens cheios de Deus e demonstrando ali que estão sofrendo por Deus. Mas antes, Jesus falou assim, antes vocês entrem no oculto do quarto de vocês. Entrem no culto do quarto de vocês e lá em secreto, né, vocês busquem a Deus. Por isso é que a oração é muito pessoal. A oração é muito particular. A oração é muito particular. Aí você, talvez, você banalize muito as coisas, então, né? E você se separe para orar e você, sabe, nem está pensando no que está falando na oração. Ou seja, existe uma banalização muito grande das coisas que são de Deus. E é lógico que nós podemos falar com Deus em qualquer momento, né? Dirigindo, né? Ouvindo um louvor, mas quando nós nos separamos para buscar a Deus, nós nos separamos de forma correta, né? Nos separamos de forma correta, né? Para que Deus possa realizar algo muito grande nas nossas vidas. Muito diferente é a oração de intercessão, né, irmãos? Existe uma grande diferença entre a oração, né, que é um alimento, né, que nós necessitamos. A oração que nós necessitamos de praticar, da oração intercessória. E necessitar não é por obrigação, é por necessidade, né, interior da nossa alma. Nós precisamos nos alimentar, ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos nos sentir confortados pelo Senhor. Nós precisamos muitas vezes chorar na presença de Deus, né? Chorar na presença do Altíssimo, apresentando as nossas aflições, para recebermos de Deus o óleo, o consolo e a unção necessárias para as nossas vidas. Como eu falei para você, a nossa vida neste mundo é uma vida de trocas, né? E não é você que troca, é Deus que troca. Olha o que o profeta Isaías falou. O profeta Isaías, ele profetizou no meio do povo de Israel, irmãos, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. 700 anos antes de Jesus nascer. E ele falou essa palavra aqui, como muitas outras, a respeito de Jesus, como se ele estivesse vendo Jesus naquele momento. E ele falou assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Falando a respeito de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração,
a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então aqui nós já vemos essa palavra profética do profeta Isaías a respeito de Jesus, falando a respeito da troca que Jesus faria nas nossas vidas, né? Da troca que ele faria. E ele veio para fazer isso, né? Conforme diz a palavra do Senhor, no próprio ali, numa das cartas ali, no livro de 1 João, né? Quando João disse, né, que Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. E se ele veio para desfazer, existe um contexto espiritual que gera o quê? Mudança. Se ele veio desfazer, ele veio mudar, ele veio transformar, ele veio agir nas nossas vidas, né, de forma para que houvesse a manifestação do poder de Deus e, consequentemente, as mudanças das coisas são de Deus. A diaconisa Dorenice falou a respeito de Jó. Jó, se você ler o livro de Jó, né, e você meditar naquilo que aconteceu com a vida de Jó e você entender as aflições que ele passou, não só pela ação demoníaca que estava sobre a vida de Jó, mas por causa dos seus supostos amigos que vieram até a presença dele para acusá-lo, dizendo que aquilo estava acontecendo porque ele era um pecador, né? Porque ele estava pecando contra Deus, por isso que aquilo estava acontecendo. E a angústia de Jó foi muito maior ainda, porque ouviu aquelas palavras daqueles supostos amigos, e ele não se conformava com aquela palavra, e ele tinha que tentar ali justificar ali que aquilo não era verdade. E ele lutava contra a doença, ele lutava contra as feridas, ele lutava, né, contra aquilo que ele estava passando, e ainda assim tinha que lutar consigo mesmo para tentar ali, né, olhar para a sua própria vida e dizer: não, eu não sou assim que nem vocês estão falando, não, isso não é verdade, porque os amigos, supostos amigos, vieram para destruir, ao invés de ajudar, né? E foi tão forte isso que quando Deus veio para dar a restituição plena a Jó, ele falou assim: agora ora pelos seus amigos aí, ó. Ora pelos seus amigos, para que eles não sejam destruídos. Sabe, irmãos, a nossa luta nesse mundo às vezes é insana, é louca, e a gente olha às vezes para as nossas vidas, a gente fala assim: ô Senhor, mais uma luta, Senhor. Será que eu vou, né, superar? Será que eu vou conseguir vencer agora? E ali a gente adentra nos átrios do Senhor, a gente rompe o véu, né? Aliás, a gente entra pelo véu que já está rompido, né? E vai ali na presença de Deus, e ali a gente chora, ali a gente pede perdão a Deus, e ali a gente, né, sente o refrigério de Deus, né? Para a glória do santo nome do Senhor. Irmãos, eu não quero ser muito extensos em relação àquilo que eu vou falar, mas eu queria falar a respeito da presença de Deus mais uma vez, porque como eu falei, o sumo sacerdote só podia entrar uma vez lá no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, e ele aspergia uma vez por ano o sangue do sacrifício, o sangue do cordeiro, porque ali tinha que ser do cordeiro nesse sacrifício. Ele jogava o sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, né, para que Deus perdoasse o pecado do seu povo. E ali, irmãos amados, o sacerdote, ele tinha sinos na sua roupa, né? Sinos na sua roupa,
para que as pessoas que estavam de fora soubessem que ele estava andando, que não tinha morrido lá dentro, né? Porque ele tinha que se purificar, ele tinha que passar por um ritual de purificação para entrar no Santo dos Santos. Então ele tinha sininhos na barra ali da manta do sacerdote, né? Ali do vestido do sacerdote, para que os outros sacerdotes que ficavam do outro lado soubessem que ele estava andando, e amarravam uma cordinha nele, né? Uma cordinha ou nos pés ou ali na cintura do sacerdote, para que se ele morresse lá, se ele fosse fulminado por Deus lá dentro, eles pudessem puxar. O sumo sacerdote. E hoje nós podemos entrar, irmãos. E hoje nós podemos entrar, irmãos. E hoje nós podemos entrar e ali falar né? E pedir perdão. Ainda continuam as mesmas manifestações na presença de Deus, continuam nas nossas vidas. Sabe, quando nós entramos na presença de Deus, sabe, existe transformação, alegria, paz, existe refrigério, orientação. Sabe, irmãos, antes era tudo muito difícil, sabe? E Jesus, ele fez uma obra tão gigante, tão grande, que transformou aquilo que era impossível para qualquer ser humano. Era impossível para qualquer ser humano, impossível para qualquer ser humano, a não ser um escolhido, né? Hoje nós podemos adentrar todos os dias. Todos os dias. Não é domingo no culto. Todos os dias. Todos os dias você pode chegar lá. Você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te venero. Como nós dissemos aqui, né? Louvamos aqui. Senhor, eu te bendigo. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te peço perdão. Senhor, eu te peço a tua misericórdia. Senhor, eu te peço a tua ajuda. Senhor, eu quero ser confortado por ti. Sabe, quantas coisas nós podemos fazer e as pessoas estão se perdendo porque não querem, né? Dizem supostamente que não tem tempo, que é uma grande mentira, né? Não ter tempo para Deus, irmãos, não ter tempo para Deus é uma grande mentira satânica. É um conforto espiritual satânico que muitas pessoas falam. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira porque as pessoas, elas trabalham, elas estudam, né? Mas elas comem, mas elas, né, assistem televisão, mas elas, né, consultam a internet, consultam ali o seu WhatsApp, né? As pessoas, elas, né, jamais Deus daria a nós algo que nós devemos proceder sem que nós possamos. Jamais Deus faria isso contigo. Jamais. E por que Jesus, ele falou dessa forma, e por que eu estou ministrando essa palavra hoje? Porque talvez você olhe essa ministração e você ouça essas palavras e você tenha muita dificuldade, sabe, para você chegar na presença de Deus e sentir a presença de Deus. Mas essa dificuldade, irmãos, ela só pode ser vencida por você. O pastor não pode fazer nada para você vencer essa dificuldade. O pastor pode interceder, a igreja pode interceder, o mundo inteiro pode interceder, mas só você pode vencer as tuas lutas. Ninguém pode vencer as tuas lutas sem ser você, porque as tuas lutas são suas. Nós podemos o quê? Nós podemos interceder, às vezes nós podemos aconselhar, às vezes nós podemos orientar, mas
quem tem que agir é você. Assim como não existe oração intercessória para a salvação. Não existe uma oração intercessória para a salvação. Não adianta a gente falar para Jesus: Senhor, salva fulano, salva ciclano. É uma oração que jamais Deus, né, agirá segundo o teu pedido. Você pode pedir: Senhor, né, faça com que ele abra os olhos. Senhor, faça com que ele abra os ouvidos. Senhor, tira a cegueira. Senhor, né, mostra a tua verdade. Mas salvar é uma decisão individual, é uma decisão de cada um, porque a pessoa pode ouvir a verdade, a pessoa pode ser liberta de demônios, e mesmo assim ela não quer. Como o povo judeu não quis. Como o povo judeu rejeitou Jesus, conhecia Deus, sabia quem era Deus, conhecia a palavra de Deus, conhecia, né, o Velho Testamento já, a palavra dos profetas, a palavra de Moisés, o Pentateuco de Moisés, conhecia o livro de Salmos, conhecia o livro de Provérbios, eles conheciam toda a palavra de Deus, mas mesmo assim eles não quiseram. Eles não quiseram, foi uma decisão. Eles não quiseram. Assim como eles rejeitam hoje Jesus ainda. É uma decisão do homem. Ninguém vai poder fazer isso por você. O marido não vai poder salvar a mulher. Assim como o pai não vai poder salvar o filho. Assim como o filho não vai poder salvar o pai. Por quê? É um contexto individual. Jesus falou: entra na minha presença. Um não vai poder fazer o papel do outro. Ah, Senhor, eu vou orar. Em vez de orar 1 hora, eu vou orar 2 horas, porque eu estou fazendo aqui o plantão da minha esposa. No horário que a minha esposa devia estar fazendo, eu vou estar fazendo, Senhor. Tá? Eu vou cobrir ela, tá bom? Irmãos, é impossível, sabe, isso acontecer. Deus jamais aceitará isso das nossas vidas, da sua vida e da minha vida. Deus jamais aceitará isso. E para que você, sabe, para que você se alegre, para que você se alegre em Deus, e para que você entenda que aquilo que Jesus falou a respeito das aflições, que nós devemos ter bom ânimo, que nós devemos ter coragem em relação às lutas de aflições que nós passamos nesse mundo. Eu vou ler 2 versículos aqui para você compreender, para que você compreender que existem 2 momentos da resposta de Deus para as nossas vidas. Que existem 2 circunstâncias que nós devemos olhar, né, para vencermos as nossas lutas, para superarmos as nossas lutas, para lutarmos. Essa é a verdade, para lutarmos, né? E eu vou ler aqui 2 versículos no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 16. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Porque os teus filhos voltarão da terra do inimigo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Deus dizendo, irmãos, que a tua luta sempre gerará uma resposta de Deus. Haverá recompensa, sabe, para o teu sofrimento, haverá recompensa para a tua perseverança, haverá recompensa para as obras das tuas mãos. Para as obras das tuas mãos haverá recompensa. Então, continue
Continue com a esperança, então continue com a fé, então continue lutando, porque a resposta de Deus virá, porque há recompensa para as tuas lutas, e Deus enxerga o teu choro, e Deus enxerga o teu sofrimento, a tua angústia, e Deus sabe daquilo que você necessita para vencer, e a presença dEle é aquilo que você necessita para vencer. É a presença de Deus na sua vida. É isso que você necessita para vencer. A presença de Deus na sua vida. É isso que você precisa para vencer. Então, continue. Continue, continue, continue. Para você alcançar a vitória. A vitória de Deus. E olha, o Senhor Deus, Ele falou algo aqui muito importante, quando Ele falou: repreende a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Quando Ele falou isso, significa o seguinte: às vezes o ser humano, ele dá uma de coitadinho, né? Eu já falei aqui uma vez, lá em São Paulo, eu chegava sempre antes do culto, ia para a sala pastoral para orar, e um dia lá eu estava orando e estava chorando na presença de Deus e pedindo uma série de coisas para a igreja. Era uma igreja num lugar tremendamente envolvido, né? O bairro era assim, na verdade era um jardim, né? Ele era tremendamente envolvido por espíritos das trevas, demoníacos, tanto é que manifestava demônio assim, muitas vezes na igreja, em pessoas que entravam na igreja, né? Era uma igreja extremamente pobre, porque era um lugar muito pobre e as pessoas não tinham recursos, né? Eu estava orando a Deus e chorando, né? E pedindo ali as providências de Deus e aí Deus falou comigo assim, Deus falou assim: levanta daí, porque a obra é minha, né? Então, ao invés de Deus vir para mim, passar a mão na minha cabeça e dizer: ô filhinho, você está triste aí, vem cá. Não, Deus falou: levanta daí. Levanta daí. E às vezes, irmãos, nós temos que ouvir essa palavra de Deus: levanta daí. Levanta daí, eu estou contigo. Levanta daí, eu vou te ajudar. Levanta daí, eu faço parte da tua vida. Levanta daí, você tem que lutar. Levanta daí, você tem que vencer. Levanta daí para vencer. Levanta daí, levanta daí, levanta daí. Sabe, irmãos? E naquele momento, assim, quando eu ouvi a voz de Deus, assim, até estremeci. Aí peguei, enxuguei os olhos assim, abri a porta assim, já tinha umas pessoas me esperando lá. Eu falei: ô irmão, vamos conversar. Sabe, irmãos, tem coisas assim que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender. Nós temos um Deus que está vivo e um Deus que trabalha em favor das nossas vidas, né? E por fim, irmãos, então Deus, Ele falou aqui em Jeremias que nós devemos nos levantar e lutar. Não deixa as emoções e as aflições mergulharem a sua vida. E aí Ele fala assim no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Este é um momento derradeiro, irmãos, das nossas vidas. Então nós vamos lutar até o fim. Nós vamos ter aflições até o fim. Porque, às vezes, né, a luta
A luta até não é no nosso dia a dia, mas a luta é conosco mesmo. A luta é entre nós e nós. A luta tem que ser travada por nós mesmos para vencermos nós mesmos. Vencermos a nossa personalidade, vencermos o nosso ego, vencermos, sabe, os nossos sentimentos. Nós temos que praticar tudo isso. Nós temos que praticar tudo isso. Para vocês terem uma ideia, irmãos, quando a gente olha para Deus e entende algumas coisas, quando você entende algumas coisas, você é regido por aquilo que você entendeu, e eu compreendo e entendo que todas as minhas palavras têm poder, porque eu sou filho de Deus. E eu sou servo de Deus. As minhas palavras têm poder. Porque Deus olha para honrar as minhas palavras. Deus olha para honrar as minhas palavras. Porque o próprio Senhor Deus, Ele diz assim: eu darei honra a quem me dá honra. Né? E eu procuro honrar a Deus. Então, se eu olho a verdade da minha vida, eu sei aquilo que eu sou e eu sei aquilo que representa as minhas palavras. Então as minhas palavras, elas têm poder, porque Deus, Ele honra. Assim como as palavras de maldição que eu lançar, Satanás vai pegar e vai querer usá-las. Satanás vai ouvi-las e vai falar assim: ele falou, então vai acontecer. E aí, aquilo que aconteceu com Jó. Satanás chega na presença de Deus e fala assim: ele falou, então você tem que deixar acontecer. E aí, irmãos, as circunstâncias, elas muitas vezes acontecem no meio do povo de Deus, sem o povo de Deus entender. Mas você jamais pode ser um amaldiçoador. Você jamais pode lançar uma palavra de destruição. E você se controle. Você não lance uma palavra de destruição. Não tem jeito. Você é isso, você é aquilo. Antes, as suas palavras são palavras de bênção, para que haja bênção no teu meio, nas pessoas que estão ao seu redor. Porque quando você profetizar uma palavra de maldição, quando você falar uma palavra de maldição, não importa se você está falando num alto estresse, se você está falando sob forte emoção. Falei porque eu estava nervoso, falei porque eu estava nervosa. Isso não é desculpa, irmãos. Não vai funcionar. Quando você está nervoso, quando você está nervosa, você é igual em relação a Deus. Você simplesmente tem que se controlar. Tem que controlar as suas palavras e as suas atitudes. Tem que controlar as suas palavras e as suas atitudes. Para que haja bênção. E para que você seja um abençoador. Todas as vezes que vier uma palavra de destruição nos seus lábios, você cerre os seus lábios, lembrando de que aquilo pode acontecer. Porque você falou. Porque você falou. Você está me compreendendo, irmãos? O mundo espiritual é um mundo que nós devemos compreender e agir nele, para que haja bênção. Para que haja bênção. E quantas pessoas estão amaldiçoando seus filhos, amaldiçoando suas famílias, porque não controlaram as suas palavras no momento de extremo nervosismo.
ou num momento de extremo estresse. Você fica nervosão aí, você fica nervoso, aí você mata uma pessoa, você vai preso. Ah, mas eu fiz porque eu estava nervoso. Você tinha que ter controlado o seu nervosismo. Então, irmãos, sabe, nós temos que aprender a viver ao lado de Deus e como Deus deseja e agir nas nossas vidas para que nós sejamos instrumentos de Deus para que a vitória aconteça. Aí você amaldiçoa você e a sua família, aí você quer a vitória. Aí vem a luta muito maior, que para ser superada, às vezes leva anos. Então que você, sabe, tenha consciência daquilo que você vive, tenha consciência da sua vida espiritual e que você tenha consciência de que esse mundo espiritual existe, que Deus te honra e que Satanás pega as tuas palavras para agir, para ele ter autoridade, porque ele não tem autoridade nenhuma sobre a tua vida, mas quando você peca, ele ganha autoridade. Ele ganha autoridade. Que você nesta manhã seja cheio do Espírito Santo. Que você olhe para as suas lutas e você hoje, sabe, você comece realmente a agir de forma correta para superá-las. Que você tenha motivação para adentrar além do véu, porque lá está Deus e Deus deseja que você faça isso. Não existe mais dependência ou impedimentos. E que você se acostume a fazer isso. Se acostume, irmãos. Se acostume, porque depois vai virar normal. Se acostume, porque depois você vai fazer com mais facilidade. Se acostume, porque esse é o desejo de Deus. E as tuas lágrimas e o teu sofrimento estão na presença de Deus. Você tem que saber agir para que Deus possa agir em resposta à sua vida. Em nome de Jesus, fique de pé, vou te abençoar agora. Está aqui ainda, irmão. Está aqui ainda, hein? Tá vendo? É para mim. É para mim isso daí. Eu vou abençoar a sua vida agora. Que você, nesse dia, realmente, sabe, se preencha do poder desta palavra. Se preencha do poder da palavra. Porque, sabe, irmãos, eu não tenho nada a oferecer a ninguém, mas Deus tem. Eu não tenho nada, sabe, de mim que seja útil vindo de mim. Mas Deus tem coisas úteis para a sua vida. Deus tem coisas úteis para a sua vida. Filho de Deus, meu Senhor. Deus exaltado e Rei glorificado, meu Senhor. Chegou a hora mais uma vez, Senhor, de nós orarmos em nome de Jesus. Conforme Tu ensinaste aqui na Tua palavra, Senhor. Conforme Tu disseste que nós deveríamos fazer, Senhor. Pai, então eu faço, Senhor. Então eu faço, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que nós estamos na Tua presença aqui, Senhor. Estamos muito perto de Ti, Senhor da glória, Pai. E eu sei, Senhor, que a nossa voz ecoa no Teu coração, Senhor Deus Todo-Poderoso. Simplesmente porque eu oro em nome de Jesus, meu Senhor. Meu Senhor e Rei, labassúbia e alabaxéia, serebicanda labalabaste. Senhor, eu abençoo este povo, Senhor. Eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo, Senhor, cada vida que aqui está, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu abençoo, Senhor, mais uma vez, Senhor, oh Deus, com o poder do Teu Espírito Santo, para banir, Senhor, destas vidas toda a ilusão, a mentira do diabo, Senhor. Tudo aquilo que Satanás tem, Senhor da glória, Pai, motivado no meio do Teu povo, Senhor, no meio, Senhor, da glória das Tuas igrejas, Altíssimo Deus. Queremos, Senhor, de toda a terra, para estar mais perto de Ti, Senhor. E para estar mais perto de Ti, nós devemos Te buscar, Senhor.
Devemos te buscar e nós vamos encontrar, Senhor da glória. Nós vamos encontrar porque nós sabemos como fazer, Senhor, porque nós sabemos como deve ser feito, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos fazer, Senhor, para encontrar, Senhor. Então nós vamos fazer, Senhor, para, Senhor, de toda a terra, Pai. Oh Deus, receber algo novo de Ti, algo grande de Ti, meu Senhor. Pai, eu abençoo a Tua igreja com Teu óleo precioso mais uma vez, Senhor. Fortalece estas vidas que aqui são, Senhor. Que as suas lutas hoje sejam superadas, Senhor. Sejam superadas, Senhor da glória, porque, Senhor, Tu és o Senhor, Pai. Tu és o Senhor da luta, Senhor. Tu és o Senhor das vidas, Senhor. Tu és o Senhor que controla tudo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso. Faz esta obra, Senhor, e edifica a Tua igreja mais uma vez. Na paz e no poder do Teu Espírito Santo, meu Senhor. Na paz e no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu intercedo também em favor do Jairo Bueno da Costa, Senhor. Oh Deus, visita, Senhor da glória, oh Senhor, esta vida, meu primo, Senhor, de toda a terra, Pai. Dá providência a ele, Labarrão de Candalabasúbia e Alabacheias. Visita a vida dele, Senhor, agora, Senhor. Tira toda a sequela, Senhor, sequela da doença, do câncer, Senhor, da glória. Dá providência, Senhor, elimina de forma definitiva, Senhor, Pai. Oh Deus, este câncer, Senhor, de toda a glória. Tu és Deus para fazer esta grande obra, Senhor. Tu és Deus para operar este milagre, Senhor. Tu és o Senhor para agir, Senhor, de toda a terra, Pai. Para agir mais uma vez, Senhor. Para, Senhor, glorificar o Teu nome, Senhor. Para que todos possam, Senhor, de toda a glória, Pai. Oh Deus, se alegrar em Ti. Conforme Tu disseste, Senhor. Conforme Tu disseste, a Tua alegria acontecerá. Vocês ficarão alegres pela minha presença. Pela minha presença. Então estamos alegres pela Tua presença, Senhor. Pela Tua presença, Senhor. Pela Tua presença, Senhor. Pela Tua presença, Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, Suricalabasubia e Alabalabalabalabalabalabacheias. Senhor Deus, Senhor Deus, Oricalabasubia e Alabacheias, Serebicambalabalabacheias. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, Altíssimo Deus, por mais um dia. Obrigado, Altíssimo Deus, por mais um momento na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Altíssimo Deus. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.